Fala DS, tudo certo? Seja muito bem-vindo à comunidade DS. Meu nome é Edilson, eu sou trader financeiro e também sou aluno aqui da comunidade, tá? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre tempo aí, né? Sobre o quanto em média você demora para aprender o básico aí da ciência de dados para começar uma carreira aí na área, tá? Muita gente tem dúvidas sobre quanto tempo em média demora para conseguir um trabalho, quanto tempo em média vou precisar estudar para conseguir aprender aí os conceitos básicos, né? Esse tipo de dúvida é muito recorrente, então eu vou dar um exemplo aí de como foi para mim, tá? Como que quanto tempo eu estudava, quanto tempo eu demorei para aprender a ciência de dados, começar a aplicar para as vagas. Eu ainda não trabalho na área, tá? Tô aí tentando a ingressão na área, mas eu já tenho assim uma base, considero legal, e já tem um portfólio ali, uma coisa que eu consigo trabalhar, tá? Então eu vou falar quanto tempo para mim foi que demorou para chegar nesse nível. Beleza? Bom, antes da gente começar, queria pedir para você curtir esse vídeo se você tem interesse que eu traga mais temas dessa forma aqui. É um pouco menos técnico e mais sobre carreira, né? Mais sobre a área em si. E também se inscrever e ativar as notificações do canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Bom, para quem não conhece a ciência de dados, né, vou passar rapidamente bem resumidamente, sobre o que é a carreira. Então, o cientista de dados, ele é basicamente, o objetivo dele principal é extrair insights a partir dos dados, né? Então, extrair conhecimentos, gerar valor a partir dos dados. Hoje em dia as empresas estão cada vez mais investindo nessa parte de dados, cada vez mais gerando dados, né? E precisa de alguém para gerar valor através deles. Então, basicamente, isso que o cientista de dados faz. Ele pode trabalhar em uma quantidade de áreas bem grande, então desde a medicina até o marketing aí, basicamente qualquer empresa que gere dados, ele consegue estar trabalhando, tá? Então, eu vou falar aí os principais tópicos primeiro, né, para você precisa aprender para chegar no básico aí para começar uma carreira na ciência de dados, tá? Primeiro, acho que é a programação. Então, aprender programação é fundamental. Começar a lidar com grandes quantidades de dados, manipular esses dados, tá? Depois, a estatística, para entender melhor esses dados, né? Ajudar na compreensão dos dados. Depois, análise de dados, para você aprender como extrair insights, né? Extrair conhecimento desses dados. Visualização de dados, também para você entender, ajuda você a entender esses dados e também para você explicar o que você encontrou, né? O cientista de dados, você trabalha na geração de valor, de insights através desses dados, mas você tem que ser capaz de explicar depois esses insights para a empresa que você está trabalhando, né? Então, muito disso é usado com visualizações, né? Nós a gente enxerga melhor através de imagens, né? De gráficos, ao invés de código, esse tipo de coisa. Então é importante você aprender a visualização também. E por último, a parte de aprendizado de máquina, tá? De inteligência artificial, machine learning, esse tipo de coisa. Acho que um diferencial do cientista de dados é essa parte de predições, né? Ele é capaz de fazer aí previsões para as empresas através desses algoritmos de machine learning. Beleza? Então esses são, acho que, os 5 principais tópicos aí que você tem que aprender dentro da ciência de dados, tá? Então eu vou falar agora para mim como é que foi, tá? Quanto tempo eu estudava. Antes, eu tenho que alertar sobre a dificuldade de trazer um número, tá? Para esse tipo de tema, de quantificar esse tipo de coisa, porque muitas pessoas, cada um tem um nível ali de aprendizado, tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem mais devagar. Depende muito da sua rotina, quanto tempo você tem, né? Quantas horas você tem disponível por dia. Também depende do seu background, né? Do seu histórico, se você já tem familiaridade com alguma dessas partes, né? Algum desses tópicos. Então, eu, por exemplo, sou formado em engenharia, então essa parte de matemática, estatística, eu já tinha uma base. Programação também, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Na faculdade também aprendi um pouco, então essa parte de matemática, programação eu já tinha uma certa base. Então, todo esse tipo de coisa vai influenciar no tempo, né? Também a parte de disciplina, né? Procrastinação, tem pessoas que às vezes não conseguem estudar todos os dias por não estar motivado ali, né? Todo esse tipo de coisa. Então, não fique muito preso a números, tá? Nessa parte. Tem que pegar ali mais ou menos uma média
e a ideia por trás, beleza? Eu comecei o primeiro mês, né? Então, tudo que eu aprendi foi aqui na comunidade, tá? Depois, mais pro fim do vídeo, eu falo. Nós temos uma trilha aqui, tá? Que é um passo a passo para você seguir. Claro, eu aprendi algumas coisas por fora, mas o essencial eu aprendi aqui na comunidade, tá? Então, no primeiro mês, eu passei estudando lógica de programação, né? E o Python. Então, mesmo eu já tendo uma base, eu comecei do zero ali sobre o que é a lógica de programação, como que a máquina entende os códigos, enfim, como é que a programação funciona. E aí comecei a mexer um pouco com o Python, né? E com as principais bibliotecas dele ali, como o Pandas, por exemplo. Então, o primeiro mês foi nessa parte focada em programação, tá? Depois, no segundo mês, eu já estava mais familiarizado com Python, então eu comecei a aprender algumas partes ali de estatística e análise de dados. Começar a extrair ali os insights dos dados, né? Começar a entender padrões ali dos dados, trabalhar um pouco com limpeza também dos dados, né? Manipulação dos dados ali. Nesses 2 meses foi basicamente me aprofundar no Python ali mesmo e aprender todas essas principais bibliotecas dele. Beleza? Então, esses 2 meses eu tinha um pouco de confiança mais aí nessa parte de análise de dados, extrair informações e também já estava mais familiarizado com Python, então eu peguei para fazer um projeto de análise de dados. Então, eu fiz desde a parte de coletar os dados, limpar, fazer bastante gráfico, né? Bastante dashboard, é mais comum nessa parte de análise de dados, montar esse dashboard. Então, esse foi um projeto, como foi meu primeiro projeto ali, eu demorei um pouco mais, então foi mais um mês para fazer esse projeto. Então, nesses 3 meses eu tinha um projeto, eu tinha aprendido o Python e análise de dados, estatística ali, a brincar com essa parte de análise de dados. Então, depois desses 3 meses, eu comecei a ir para o próximo passo, que era o aprendizado de máquina, né? O machine learning. Então, eu passei o próximo mês, o quarto mês, aprendendo o básico ali de machine learning. Então, o que é, os principais modelos, qual que é a diferença de supervisionado para não supervisionado. Então, aprendi classificação, regressão, clusterização, enfim, a teoria por trás e quais eram os modelos básicos ali, tá? Que eu precisava aprender, os mais comuns, né? Mas o quarto mês foi mais ali na teoria do machine learning. Depois, nesses 4 meses, eu já tinha assim, uma base para fazer um projeto todo de ciência de dados. Então, eu comecei a fazer projetos completos ali. Então, eu fiz mais 2 projetos e cada um eu levei um mês para completar. Então, eu estava com 4 meses, fiz o meu quinto mês, fiz um projeto, o sexto mês fiz outro projeto. Nesses 6 meses, eu já tinha uma base boa de como fazer um projeto completo e tinha 3 projetos aí no meu portfólio, tá? Começar a aplicar para as vagas aí. Acho que 6 meses é uma média, né? Um tempo legal, tá? De estudo que você vai precisar ter para pegar esse básico, ter um portfólio legal. Esqueci de falar, eu tinha sobre quanto eu consegui estudar, né? Eu consegui estudar cerca de 4 horas por dia e um pouco mais aí durante o fim de semana. Mas dava cerca de umas 4 horas por dia ali, incluindo o fim de semana. Então dava cerca de umas 30 horas semanais, tá? Com essas 30 horas semanais aí deu cerca de uns 6 meses, tá? De estudo focado aí, disciplinado para ter esse portfólio e ter a base, tá? Bom, aqui na comunidade, tá, a gente tem uma formação de cientista de dados. Então, nessa formação, nós temos as videoaulas e a trilha para cada um desses tópicos que eu falei para vocês. Então, você não vai precisar se preocupar sobre a ordem das coisas para estudar. Você tem o passo a passo de onde começar e tem as aulas. É só você basicamente fazer ali, estudar, tá? Você não precisa se preocupar com planejamento, tá? O que você vai mais planejar ali é a parte dos seus horários, né? E essa parte de disciplina, procrastinação, esse tipo de coisa, tá? Então, né, eu vou deixar o link aí dessa formação de cientista de dados, tá? Na descrição, se você quiser dar uma olhada. E essa trilha, ela é programada para você completar ela, considerando que você tem 2 horas de estudo por dia. No meu caso, eu tinha 4, né? Então, ela é para 2 horas por dia durante a semana e 4 horas no fim de semana, tá? Então,
4 horas no sábado, 4 horas no domingo. Então dá cerca de 18 horas por semana de estudo, que eu acho que é uma quantidade aí plausível, tá? Para a maioria das pessoas fazer. Ela é programada para cerca de 8 a 10 meses para você completar a trilha completa, tá? Mas a partir do sexto mês, você já vai ter esses projetos que eu falei no seu portfólio. A partir do sexto mês, você já consegue aplicar para as vagas. Então, você, a partir do sexto mês, começa a aplicar para as vagas e continua estudando ali, né, para completar a trilha. Mas acho que é um tempo aí plausível para todo mundo, tá? Se você também não tem ideia se a ciência de dados é para você, eu vou deixar um curso gratuito de Python também na descrição, que é ali bem o começo da parte de ciência de dados, para você ter uma noção de como é ali o dia a dia do que você vai trabalhar, né, como cientista de dados. Bom, eu vou finalizando por aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tido um pouco mais de noção aí dessa parte de tempo, quanto tempo você precisa ter para estudar, né, quanto tempo você vai demorar para chegar na área, começar a trabalhar na área. Dá uma olhada nos cursos que eu falei na descrição. E é isso. Obrigado, pessoal, e valeu!